Bom dia, meninos e meninas dos oitavos anos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam descansados para nós iniciarmos esse segundo semestre. Hoje estamos iniciando a primeira semana do PET 3, cujo tema é Os Caminhos da Independência do Brasil. Sabemos que o Brasil foi colônia de Portugal e, em 1808, torna-se a sede do Império Português. Então, vejam bem, 1808 a 1821 foi o período joanino. Em 1815, vira Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1822, declara sua emancipação política e torna o primeiro império não indígena da América. Entre 1822 e 1889, o período imperial é dividido em primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, período regencial de 1831 a 1840, segundo reinado 1840 a 1889. Os anos finais do século XIX brasileiros são dedicados à construção do modelo republicano, proclamado em 15 de novembro de 1889. Sabemos que a independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Dom Pedro de Alcântara, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Bom, mas até chegar à independência, houve vários acontecimentos. Por exemplo, no final do século XVIII, a colônia brasileira passou por alguns movimentos sediciosos que contestavam a autoridade da monarquia portuguesa. No início de 1789, contra a possível derrama, que era o imposto cobrado pelo ouro achado aqui em nosso estado, em Minas, que pegava o dinheiro, o imposto, para pagar as dívidas de Portugal, né? A elite mineira, diante desse quadro, arquitetou um plano de separação que foi frustrado por delações de alguns envolvidos. Foi a chamada Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Lá na Bahia também teve um movimento. Em 1789, imbuídos dos ensinamentos da Revolução Francesa, que foram as ideias iluministas, a ideia de liberdade, fraternidade, igualdade, na classe popular da Bahia, eles também queriam a separação de Portugal, né? Não queriam mais serem dependentes, serem subjugados de Portugal, porque nós éramos colônia de Portugal. Após esses dois movimentos, que foram severamente combatidos pelas autoridades portuguesas, a colônia viveu um período de tranquilidade política. Porém, lá na Europa não estava tendo tranquilidade. Havia uma instabilidade devido ao governante da França, Napoleão Bonaparte, que tinha várias investidas bélicas contra vários países, e principalmente contra um aliado de Portugal na Europa, que era a Inglaterra. Em 1806, então, diante disso, né, o Império Napoleônico decretou o bloqueio continental. Ele investia no país que tivesse transações comerciais com a Inglaterra. E Portugal, então, ficou numa situação difícil. Ou ele aderia ao bloqueio continental, né, não comercializava mais com a Inglaterra, por pressão francesa, pressão de Napoleão Bonaparte, né, perdendo a sua aliança com a Inglaterra, que poderia requerer pagamentos de dívidas, poderia retaliar, né, alguma coisa lá de Portugal, ou Portugal manter-se aliado da Inglaterra e sofreria as sanções francesas e a invasão
de Napoleão lá em Portugal. As discussões políticas portuguesas, então, decidiram pela transferência da corte, a sede monárquica, para a capital colonial da América, que era a cidade do Rio de Janeiro. Essa decisão possui um viés bastante econômico. O Brasil correspondia por cerca de 60% de toda a riqueza gerada pelo Império Português anualmente. A transferência da sede garantia aos portugueses, além do controle do Brasil, o controle dos territórios na África, na Ásia e sua aliança com a Inglaterra. No final de 1807, a monarquia portuguesa então decide e se transfere para o Brasil. Em janeiro de 1808, desembarcou em Salvador, onde o príncipe regente Dom João, que é o herdeiro do trono, governava no lugar de sua mãe, Dona Maria I, que era declarada incapaz. Aí, o que ele fez? Ele fez um ato de abrir os portos para as nações amigas. E essas nações amigas estavam, obviamente, a Inglaterra, né? Bom, quando ele chegou aqui no Brasil, juntamente com quase 15 mil súditos da nobreza, eles foram para a cidade do Rio de Janeiro, que precisava, então, passar por reformas estruturais, muitas pessoas com hábitos de classe privilegiada. Sendo assim, a capital do Brasil passa por diversas mudanças, além de algumas outras regiões do país. A chegada da corte no Rio de Janeiro vai afetar intensamente vários aspectos da vida brasileira: a economia, a política, a sociedade, a cultura, os comportamentos e outros que alguns historiadores a ela se referem como a segunda descoberta do Brasil, que foi justamente a transferência da corte portuguesa para o Brasil, porque necessitou na implantação dos aparatos, aonde a gente cita, criou o Banco do Brasil, Conselho da Real Fazenda e a imprensa régia, em 1808. Há também os aparatos educacionais e culturais, criando a Real Academia Militar, a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica, a Real Biblioteca, em 1810, o Teatro Real de São João, em 1813, o Jardim Botânico e a Missão Artística Francesa, em 1816. Em 1810, Inglaterra e Portugal, então, assinam os tratados de aliança e amizade de comércio e navegação. Ao Tratado de Comércio e de Navegação, dava vantagens comerciais de importação aos produtos ingleses frente aos produtos portugueses e também às demais nações aliadas de Portugal. Em 1815, com a derrota definitiva de Napoleão Bonaparte no cenário europeu, o Brasil se torna Reino Unido a Portugal. A chamada invenção do Brasil para que o governo português pudesse participar do Congresso de Viena, uma reunião das lideranças europeias para redefinir a configuração geopolítica do continente após os 25 anos revolucionários da França. A missão francesa é, inclusive, um passo de reconciliação entre portugueses e franceses. A rainha Dona Maria I falece em 1816 e Dom João é coroado no Rio de Janeiro em 1818 como Dom João VI. Em 1817, a região nordestina passa por um movimento sedicioso separatista, a Revolução Pernambucana. As lideranças desse movimento eram também contrárias ao que estava acontecendo aqui no Brasil. O alto custo de vida, aumento dos impostos, abandono da região por parte do governo da corte. Portanto, buscaram a separação e a fundação de uma república
reunindo algumas províncias do Nordeste. Em 1820, em Portugal, na cidade do Porto, eclode um movimento constitucionalista que força a assinatura de uma Constituição para o país. As cortes portuguesas, o parlamento, passam a gerir o país e a família real a representar. O parlamento português exige a volta da família real, que retorna ao país em 1821. Entretanto, o rei Dom João VI deixa no Brasil como regente o herdeiro da Casa de Bragança, o príncipe Pedro. A manutenção do herdeiro português no Brasil gera conflitos entre os interesses da elite portuguesa e da elite brasileira. Durante o ano de 1822, em vários momentos, as cortes portuguesas emitem ordens de retorno de Dom Pedro a Portugal. E, por fim, em agosto, a ordem de recolonização do Brasil. Eles queriam que o Brasil continuasse colônia de Portugal, né? Apoiado por brasileiros e por portugueses residentes no Brasil, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro emancipa o Brasil em relação a Portugal. Nos meses seguintes desse ano, Dom Pedro foi considerado defensor perpétuo do Brasil e, em dezembro, coroado imperador sob o nome de Dom Pedro I. Bom, minha gente, aí está a explicação dessa primeira semana do PET 3. Espero que todos vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem a escutar as minhas explicações. Fiquem com Deus.